transbordarmos o caso Renato. Não que devamos cair nas estatísticas, porque eu tenho muito medo dos números, porque eles acabam perdendo o caráter humano. Existem pessoas que por acaso tinham sangue, tinham vida, tinham familiares, e por acaso morreram, e em situações quase sempre nunca esclarecidas. E aí, nesse sentido, eu gostaria de pontuar que não é o único caso. Se nós pegarmos decisões judiciais envolvendo casos de tortura aqui no estado de Rondônia, nós temos 109 casos. A sua maioria, os agentes perpetradores da conduta delitiva, a tortura, são agentes do próprio poder público. São policiais civis, policiais militares, agentes penitenciários, agentes socioeducadores. E aí, um dado trágico, não generalizando, obviamente existem, como o Dr. Gustavo Dandolini bem anotou, valorosos quadros nesses órgãos e setores, mas desse universo dos 109 casos recentes, você tem uma esmagadora maioria de absolvições. Então, se você for um agente público e cometer uma prática que possa ser eventualmente considerada tortura, se você for indiciado pela autoridade policial, se o Ministério Público ofertar a denúncia no âmbito estadual e se essa ação penal for recebida e desaguar, tenha uma certeza, não gaste dinheiro com advogados, você será absolvido. Isso mostra um padrão muito delicado de decisões judiciais, que reiteradamente absolvem por fragilidade de provas. Fragilidade essa que é um problema institucional, uma fragilidade planejada. Se você não tem um instrumental de perícia, se você não tem bons peritos atuando nos casos, se você tem, inclusive, é preciso repensar desenhos institucionais, se você tem um corpo de perícia, que é, por exemplo, os funcionários técnicos do IML, vinculados à autoridade policial, você pode questionar a neutralidade, a objetividade, a imparcialidade dessas perícias. Uma vez que possivelmente o agente que tenha cometido tal prática, seja colega de profissão, ou vinculado ao mesmo órgão, vinculado à mesma secretaria que aquele que cometeu o delito. Quem investiga, quem produz subsídios para o processamento daquele crime é a própria autoridade policial ou o perito vinculado à autoridade policial. Isso nos leva a ter que repensar uma série de dinâmicas. Mas, para não nos limitarmos num pessimismo, eu acho que temos alguns episódios marcantes. Um deles é a lei federal que criou o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, de abril de 2013, e o processo de escolha de representantes da sociedade civil está em pleno curso. Foi realizado um fórum para escolha desses nomes em âmbito nacional e já foram encaminhados para a escolha da presidência da República. No âmbito estadual, o Comitê Estadual começa a se articular, a se pensar. E também no âmbito federal eu fiz uma anotação muito singela, que é a Resolução 49 de ontem, publicado na data de ontem, do Conselho Nacional de Justiça, que traz uma série de recomendações ao Judiciário e aos integrantes do Ministério Público em como apurar ou conduzir inquéritos e processos que envolvam esse caso. E aí eu acho que um encaminhamento pertinente a ser avaliado pelos integrantes dessa audiência é a difusão e divulgação dessa recomendação do CNJ, que traz algumas coisas muito simplórias, como, por exemplo, gravar as audiências, ou que se faça a difusão dessas práticas, no sentido de noticiar o integrante do parquê, tomando conhecimento de uma prática de tortura, imediatamente comunicar à autoridade policial, a autoridade policial automaticamente notificar o parquê. Então você poderia fazer assim um enredamento de atores-chave importante para assegurar pelo menos o monitoramento concomitante desses episódios.